A minha consultora, em 2010, com 1 ano de vida, ela quebrou. Cresci muito rápido, sem estrutura. São poucas pessoas que valorizam um projeto. Eu não vejo empolgação em nenhum cliente meu. Nossa, você vai me dar um projeto estrutural, que legal, cara. Por isso que a consultora tem que ter uma boa reputação. Ela tem que ser uma empresa séria. O cliente final, ele sempre olha primeiro assim, posso confiar nessa empresa? Quem tem credibilidade pode cobrar 20%, 30% mais caro que os concorrentes. Agora, a vantagem da Selic estar alta é que aí, como não tem muitas pessoas pegando crédito no SBPE, não tem tantas pessoas consumindo, então faz com que os materiais e a mão de obra fiquem estabilizados. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e hoje está aqui comigo o Marcel, cofundador da Mais Controle. Bora para mais um episódio, Marcel? Fala, Laila. Fala, pessoal. Bora, com certeza. Estamos aqui juntamente em mais um episódio do Mais Controle Cast. É um prazer imenso, né? Estou muito animado. O que a gente vai falar hoje aqui, um tema que impacta diretamente quem constrói ou quem sonha em construir. Tenho certeza que vai ser um daqueles episódios que clareiam um caminho e destravam muita coisa importante. Com certeza. E a gente tem um convidado super especial, que é o Jones Pastore, que já formou mais de 5.000 especialistas em construções financiadas. E a gente não podia falar de outra coisa senão do passo a passo para o financiamento. Seja bem-vindo, Pastore. Será um prazer ter essa conversa com você. Espero que esteja animado para o nosso podcast hoje. Super animado. Muito obrigado pelo convite, Marcel, Laila. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão nos assistindo aqui, a audiência do Mais Controle. Bom, maravilha. Então, vamos direto lá para o nosso assunto. Mas, antes de tudo, Pastor, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, quem que é você e como que começou a sua história aí no mercado da construção. Laila e pessoal, me chamo Jones Pastore, tenho formação em engenharia civil, também sou advogado, também sou corretor de imóveis. Comecei em 2009, quando recém-formado. Eu formei na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Até puxo bastante o R, né? Estudei nas Minas Gerais e sou de Goiás, então puxo bastante o R mesmo. E quando eu formei em 2009, eu voltei para Itumbiara. E quando eu voltei para Itumbiara, é uma cidade de interior, mas tem 115 mil habitantes. Ali já tem os seus 50, 100 engenheiros, que eram muito mais conhecidos na cidade do que eu, né? Até melhores profissionalmente na época do que eu. E eu me vi assim, sem oportunidades, né? Os clientes que tinham na cidade sempre iriam preferir aqueles que já eram mais conhecidos, que eram já mais antigos. Então eu tinha que desenvolver algo que aqueles, que eu chamo assim de tubarões, né? Eles não exploravam. E aí eu tive a bênção de conhecer uma gerente da Caixa Econômica que, naquela época, tinha acabado de descobrir que existia a aquisição de terreno e construção, que é o financiamento da Caixa Econômica que financia terreno e construção. Ela me chamou lá na agência, pediu para que eu levasse um pendrive, me entregou uma planilha, na época a planilha chamava PFUI. Falou, esse aqui que eu sei, esse aqui que eu tenho. E eu comecei a correr atrás, né, de informações, não tinha, né? Tinha informações no YouTube, não tinha informações no Google, não tinha informações de nada. Mas eu tinha muita coragem. Naquela época eu tinha 22 para 23 anos, não tinha nada a perder, né? Minha esposa me apoiou, a gente começou a trabalhar e, graças a Deus, ao longo de 16 anos, cultivamos aí mais de 630 famílias sendo abençoadas com a casa própria através dessa modalidade que a gente vai conversar com vocês hoje, que é a aquisição de terreno e construção. Em 2020, resolvi pegar esse conhecimento, toda essa bagagem que a gente tinha colecionado e transmitir esse conhecimento para outros profissionais, engenheiros, arquitetos, corretores, empreendedores que não têm formação na área, mas são visionários e gostam do mercado de construção civil. E a gente resolveu montar uma metodologia. Montei um curso, o Método Pastore de Construções Financiadas, de 2020 para cá. Já temos mais de 5.000 alunos conosco sendo guiados aí, abençoando famílias com a casa própria. Muito bacana a história, Pastor. E assim, a gente quando forma, a gente entra num mercado e a gente não sabe muito para onde ir, né?
Então, realmente requer muita coragem resolver começar no mercado da construção, de fato, construindo e com um financiamento bancário, realmente é preciso coragem. Bom, por que você acha, pastor, que hoje é importante a gente falar de financiamento de acordo com o que a gente tem visto no mercado da construção? Porque a gente trabalha com o maior sonho do brasileiro. Não é carro, é casa. Eu atendo no meu escritório casais novinhos que estão planejando casar, atendo casais que já estão ali na meia-vida, atendo idosos, né, pessoas mais idosas que querem mudar de casa, que aquela primeira já não serve mais, quer fazer uma segunda. Então, o maior sonho do brasileiro é ter a casa própria. Só que ter o recurso para comprar à vista ou construir uma casa à vista, isso aí poucas pessoas têm no Brasil. E aí elas recorrem ao financiamento, que é o financiamento que possibilita a pessoa poder comprar, né, e realizar esse sonho dela na maioria das vezes. Então, vamos falar do financiamento, né? Vamos falar de como que as pessoas que têm esse sonho podem conquistar. Supondo aí que eu quero construir a minha casa, o que eu tenho que fazer de cara? Qual que é o meu primeiro passo? O primeiro passo, Laila, é você conseguir o crédito no banco. E quando a gente fala Caixa Econômica, eu falo isso porque eu atendo a nível Brasil, né? Então, muitas pessoas me chamam no Instagram e perguntam, e alguns falam, é burocrático demais. E tem algumas pessoas que acham que por ser Caixa Econômica, acaba sendo que deveria ser fácil. Eles entendem que a Caixa Econômica deveria ser uma ONG. E não, a Caixa Econômica é um banco. Então, a primeira coisa que ela quer são clientes que vão dar conta de honrar o compromisso de pagar a parcela. Por isso, ela vai fazer a análise, ela vai verificar se a pessoa está com o nome limpo, se ela tem renda comprovada, porque ela precisa da renda comprovada para ela poder ter certeza que a pessoa vai dar conta de pagar a parcela. Ela precisa que aquela pessoa não esteja tão endividada com outros financiamentos, outros empréstimos. E ela precisa que a pessoa tenha a entrada. Algumas vezes a entrada pode ser até representada pelo próprio terreno. Talvez a pessoa já tenha o terreno, se aquele terreno equivaler ao valor da entrada, a Caixa, beleza, eu pego o terreno como entrada e te financio a construção. Se eu tiver outros financiamentos em andamento, mesmo que não seja de construção, supondo que eu tenha um carro financiado, eu consigo ainda assim um financiamento para construção? Pode conseguir. A primeira coisa que eu peço dos meus clientes é que envie a documentação pessoal e a de crédito, né, e a de renda. E aí a gente envia para o banco. E o banco vai analisar. Vai colocar no sistema e vai analisar. Costuma barrar quando a pessoa tem algum financiamento, empréstimo bancário, alguma coisa que o Banco Central tenha essa informação no seu banco de dados. Como, por exemplo, vamos imaginar que você tem um financiamento de um veículo. E esse veículo, a parcela é R$1.000. Você ganha aí 15 mil. Um exemplo, você ganha aí 15 mil reais. Então, você poderia comprovar você poderia comprometer até 30% com financiamentos. Então, você poderia pagar uma prestação até 4.500. Se você já tem esses R$1.000 do carro comprometido, então, vai sobrar 3.500 para você poder financiar outras coisas, inclusive a construção da sua casa. Mas eu sempre digo para os meus clientes, não vamos partir desse pressuposto. Pode ser que aconteça isso, é mais provável que aconteça isso. Mas vamos pegar essa documentação, enviar para o banco e passar pelo sistema. Se o sistema acusar que você só pode pagar 3.500 de parcela, é porque acusou os R$1.000 lá do financiamento do carro que você tem. E no caso, quando é um trabalhador informal, como é que acontece essa comprovação de renda? A pessoa, se ela ganha mesmo, todos os meus clientes e os meus alunos, eu oriento eles a isso. A gente fala a verdade, a gente não ensina, a gente não ajuda a pessoa que não ganha aquele valor a comprovar. Mas se ela ganha de verdade, a gente vai buscar qual é a origem daquela renda dele. A minha renda, eu trabalho como um microempreendedor individual. Tá? Então, você trabalha como MEI, você não pode comprovar mais do que um salário mínimo por prolabore. Essa é a regrinha do MEI. Mas sempre quando abre aquele período de declaração de imposto de renda, você pode pegar a renda que você recebe do seu CNPJ, que é um MEI, e comprová-la no seu imposto de renda de pessoa física.
Então, aí você consegue comprovar isso. Até 6.750, né? Que é R$81 mil por ano. Você consegue comprovar através da declaração de imposto de renda. Outras atividades também, a declaração de imposto de renda. Ah, mas eu não quero pagar imposto. Faça o certo. Eu falo para o meu cliente. Faça o certo. O certo era você estar pagando o imposto durante toda a sua vida que você ganhou esse valor que ultrapassava aí o limite para poder pagar. Nem que seja esse ano, paga para você conseguir ter o crédito. Outras atividades, às vezes a pessoa ela é um profissional autônomo, como por exemplo, um engenheiro. Eu sou engenheiro, não consigo comprovar a renda porque eu recebo dos meus clientes aqui os meus projetos, não emito nota porque eu não tenho empresa. Então, por que você não abre uma empresa? Abre um CNPJ, emite a nota fiscal. Você deveria estar fazendo isso há muito tempo. Mas já que você não fez até hoje, faça agora, faça certinho, emite a nota fiscal para o seu cliente. No outro mês, você vai lá e consegue tirar um prolabore e você vai conseguir comprovar a renda para pleitear o seu financiamento. Então, eu oriento os meus clientes a comprovarem aquilo que eles ganham de verdade. Vai ter que colocar a mão no bolso e pagar imposto? É o necessário. Excelente, pastor. E, ou seja, né, para a pessoa adquirir, ter acesso ao financiamento, assim, é um processo burocrático, né? A pessoa ali não precisa de comprovar ali uma série de situações para poder fazer jus ao financiamento. E hoje, qual tipo de imóvel você enxerga no mercado hoje que são assim, mais procurados para fazer financiamentos? São obras de casa popular, de casa de médio padrão, alto padrão? E qual que é a taxa de aceitação ou não desses financiamentos, né? Ou seja, uma pessoa que vai pleitear um financiamento, quais são as chances dela ter acesso a esse financiamento ou não? Os imóveis que mais estão sendo aceitos, tanto casas prontas quanto construções, são da linha de crédito do programa Minha Casa Minha Vida. Então, até R$500 mil. Tem faixa 1 e 2, que é para imóveis de 210 até 264, dependendo da quantidade de habitantes do município, faixa 3 até 350 mil e faixa 4 até 500 mil. Então, esses daí são os imóveis que são mais procurados por conta da taxa de juros, por conta da entrada. A entrada fica limitada não, dependendo da renda da pessoa, pode ser 20% do valor do imóvel. Então, é muito mais palatável, né? Agora, financiamentos um pouco maiores, acima de 500 mil, até 1,5 milhão. Esses daí entram numa linha de crédito chamada SBPE. E a taxa de juros está um pouco mais alta, até porque a Selic está alta. Está 11,19. Inclusive, a Caixa é o banco com a taxa de juros menor que existe no mercado imobiliário. Uma taxa Selic hoje de 15%, ela está com taxa de juros de 11,19. Ela está segurando, mas outros bancos privados não conseguiram segurar, tiveram que subir essa taxa de juros. Agora, para imóveis acima de 1,5 milhão, não está tendo linha de crédito para construção. Travaram desde o final do ano passado, desde final de outubro do ano passado, por conta do recurso que vem do SBPE, recurso que vem da poupança. Como a Selic está muito alta, ninguém está deixando dinheiro na poupança, né? Então, não está tendo dinheiro ali para poder emprestar tanto, e aí eles travaram até R$1,5 milhão, e só para ter um imóvel também, só um financiamento por vez. A outra pergunta que você fez foi quais são as chances da pessoa adquirir essa chance de ter acesso ao crédito? A gente consegue ter alguma estatística ali, uma probabilidade ali da pessoa? Tem uma estatística do meu escritório. Todos os clientes que estão com o nome limpo, que têm a renda comprovada, que tem a margem de financiamento, né, não está com a renda comprometida com outros financiamentos, cara, de 10, 9 são aprovados. Legal. Então, quer dizer assim, o tamanho, o apetite da pessoa para poder construir tem que estar adequado ali também à renda dela, né? Ela não poderia estar querendo construir uma casa de alto padrão se ela recebe um salário mínimo, por exemplo. E aí que entra a necessidade de ter uma pessoa que é especialista em construções financiadas. E não é o correspondente, né? O correspondente bancário, o agente da Caixa, não é. Muitas pessoas acham que é, mas na verdade ele pega a documentação e sobe para o sistema.
Por que precisa ter esse profissional, né, esse especialista em construções financiadas? Porque se a pessoa for sozinha, qual é o caminho natural dela? Primeiro, eu vou comprar um terreno. Mas qual o valor de terreno? Eu gostei de um terreno de 250 mil. Vou anotar aqui para não perder, 250 mil. Aí, próximo passo, eu vou no arquiteto fazer um projeto. Qual o projeto dos meus sonhos? Põe isso, põe 3 quartos, suíte, closet. Aí a casa fica 180 metros quadrados. Ela faz o caminho inverso. Aí agora, com qual recurso que eu vou construir? Eu tenho 100 mil. Vou tomar um financiamento. Qual que é a sua renda? 12 mil. Então, você consegue entrar no Minha Casa Minha Vida faixa 4, que o teto é 500. Você consegue pegar 400 do banco e 100 seu. 100 mil de recurso seu, 500 mil. Mas aí a conta não vai fechar 500. Eu tenho que tirar 250 para o lote. E eu já bati um contrato de compra e venda. Já dei um sinal. Se eu desistir, eu perco o sinal. Mal orientado. Aí a construção, sobrou 250 para a construção. 250 para fazer uma construção dá uma casa aí de 70, 80 metros quadrados. Mas a pessoa não tem noção de preço. Aí ela fez um projeto de 180 e já está aprovado na prefeitura. E é complicado, né? Porque até onde eu entendo, se a pessoa começar a fazer a obra e a obra não evoluir, ela não vai conseguir medir para poder a Caixa bancar a obra também, né? Então, se ele sobrou ali 100 mil, enfim, ele tem 100 mil para fazer uma casa de 180 metros, assim, enfim, fazendo uma referência aqui, ele vai ter que parar em algum estágio da obra, a obra não vai conseguir avançar, então a Caixa não vai conseguir medir. E como é que acontece? O que acontece nessa situação? Na verdade, o banco nem vai aprovar. Por exemplo, se a renda dele era Minha Casa Minha Vida, 500 mil. O terreno vale 250? Vamos imaginar que vale 250. Tem outros terrenos no mercado que valem 250 com as mesmas características. Mas a casa de 180 não vai passar por 250 mil. Porque o banco utiliza como referência um valor por metro quadrado, que é o CUB, custo unitário básico, que é feito pelo Sinduscom. Então, tem lugares aí, padrão normal, está 2.500, outros 3.000. Aqui no Paraná é 3 a 3.300. Então, nunca iria aprovar uma casa desse tamanho todo. Ainda bem. Imagina que se aprova, aí a pessoa começa a construir, o dinheiro não dá. O que vai acontecer no meio do caminho? A Caixa, olha, eu fiz o financiamento, termina e se vira. Não vai acontecer nesse tamanho de casa, mas vamos imaginar que a pessoa falou que tinha os 100 mil e não tinha. E aí ela não consegue aportar e a casa tem que parar. Ou ela fez uma contratação errada, o que vai acontecer? O banco vai falar, olha, eu quero a casa pronta. Não, mas eu não dou conta de terminar, me empresta mais dinheiro. O banco, não vou emprestar mais dinheiro. O banco não tem negociação, não é chegar lá no gerente, me empresta mais um pouquinho que o dinheiro não deu. Não tem aditivo. E aí o que ela vai fazer? Ela vai levar leilão. E a pessoa vai perder. Então, a pessoa tem que ser bem orientada. Eu costumo dizer, Marcel e Laila, que o papel do especialista em construções financiadas é ser uma balança, no qual ele identifica quais são os recursos disponíveis. Imaginar um faixa 3 no Minha Casa Minha Vida, 350 mil. O banco vai liberar aqui 280 de financiamento, o cliente tem 70 de entrada, então deu 350, vamos imaginar que tem mais 20 de dinheiro, de alguma coisa. Então, 370 mil. Beleza, isso aqui é o que eu tenho. Agora, o que vai sair? Vai sair aqui 100 mil do terreno, vai sair aqui 250 mil de construção, custo de construção, contratando uma construtora ou não. E eu não posso esquecer também que vai sair aqui documentação e juros de evolução de obra. Que enquanto não termina a construção, não paga prestação, mas paga-se os juros de evolução de obra. E muitas pessoas não sabem que tem essa documentação, não sabem que tem que pagar INSS de obra, não sabem que tem que pagar ISSQN, não sabem que tem que pagar taxas de vistoria, não sabem que tem que pagar esses juros. E aí a pessoa vai no escuro. E aí é onde que muitos se prejudicam por conta de falta de informação. Então, o caminho ideal
No primeiro momento, talvez não fosse nem eu comprar um terreno, né? Primeiro é eu conversar com alguém para eu ser orientada a respeito das possibilidades, até mesmo sobre melhores terrenos para serem adquiridos e melhores localizações que também vão fazer sentido dentro da realidade de cada pessoa, né? Aí a gente falou sobre comprar o terreno ou não. A gente sempre tem que ter o terreno para a gente fazer o financiamento para a construção, ou a gente pode entrar num financiamento em que a gente pega o valor tanto para a compra do terreno quanto para a construção? Só a Caixa tem essa modalidade de tanto comprar o terreno e a construção junto. Outros bancos estão iniciando nas construções financiadas. Muito amadores. Fiz uma aprovação esses dias no Sicredi. Meu Deus, meu cliente não indica isso para ninguém. Não sabem de nada, não tem processos definidos, ninguém consegue dar informação. Liberação de dinheiro é um parto para conseguir. Então, o único banco que tem estrutura hoje é a Caixa Econômica. E só ela que faz tanto a compra de terreno quanto a construção. Os demais que estão iniciando aí agora, a pessoa precisa ter o terreno já, e aí financia a construção. E a maioria financia só uma parte da construção. E alguns ainda, além de você ter o terreno ainda tem que ser em condomínio. Então, a Caixa Econômica é o que tem os processos mais bem definidos aí. Então, supondo que eu queira fazer o meu financiamento, né? A gente já sabe que eu preciso ter em mente que eu tenho que comprovar a renda, eu preciso ter em mente que eu não posso ter minha renda comprometida com outros financiamentos ou com outras dívidas, tem que ter nome limpo e tal. Depois disso, eu preciso já chegar para conversar com o banco para saber o quanto de crédito eu vou ter. Com mais o que em mente? Eu já preciso ter definido diretrizes de projeto, eu já preciso ter projeto arquitetônico, no caso, por exemplo, de eu já ter o terreno. Já preciso ter algum tipo de projeto antes de ver quanto que ele vai liberar, ou primeiro eu vejo quanto seria liberado para depois eu fazer as pré-definições? Se você chega na minha construtora hoje, né, eu vou te informar como que funciona o financiamento e vou fazer perguntas. Vamos imaginar aqui que seja um cliente padrão da minha construtora, que tem ali renda entre 11 e 12 mil aqui em Maringá. Eu pego e faço a simulação. Falo, Laila, olha, de acordo com a renda bruta familiar de vocês se enquadrariam aí no programa Minha Casa Minha Vida faixa 4. E a gente consegue, para um imóvel até 500 mil, pela sua renda, poderia ser liberado 400 de financiamento e vocês dariam 100 mil de entrada, que pode ser FGTS, recursos próprios. A parcela vai ficar aqui em 3.300. Está dentro do que vocês estão esperando? Está dentro do que a gente está esperando. Ok. Se for aprovado esse financiamento, esse crédito para você, daria para a gente comprar um terreno aqui em Maringá de 180 mil. Sobraria 320 mil reais para a construção. E de acordo com o que a Caixa Econômica paga, daria para fazer uma casa aí entre 90 a 95 metros quadrados. E dá para fazer uma planta com 3 quartos, um deles sendo suíte, sala, copa, cozinha. Garagem talvez a gente deixe para uma segunda fase, para uma ampliação futura. A gente foca agora no corpo da casa e te mostra um projetinho que talvez a gente tenha. E eu falo para você, Laila, isso aqui é só uma demonstração, mas você vai ter o poder de escolher a planta, desde que dentro dessa metragem e dentro desses materiais de acabamento. Eu te digo quais são os materiais de acabamento. E aí você vai me falar se faz sentido ou não. Esclareço todas as suas dúvidas e a partir desse momento vamos dar um segundo passo. Qual é o segundo passo, Laila? Eu preciso que você, se você for casado, seu marido também precisa da documentação pessoal. Me manda a sua documentação pessoal e a sua comprovação de renda. Sua comprovação de renda desse mês e a do mês anterior. Que eu vou enviar para o banco e o banco vai pré-aprovar o seu crédito. E essa pré-aprovação, ela fica válida por 180 dias. Nesses 180 dias nós temos que arrumar o terreno, desenvolver o projeto, aprovar na prefeitura, mandar para a engenharia da Caixa, aprovar na engenharia da Caixa e assinar contrato. Passa rápido, às vezes a gente acha que 6 meses é muita coisa, mas não é. Dependendo de prefeitura, tem prefeitura que demora até mais de 6 meses para aprovar um projeto. Né? Então, passa rápido. Mas a gente consegue fazer isso de forma tranquila. Então, se fizer sentido, você me manda essa documentação.
Aprovando, você me manda a documentação hoje de manhã, na hora do almoço eu já te falo se aprovou ou não. Ou se não aprovou os 400 mil do financiamento. Às vezes, dos 500 mil de imóvel, às vezes pegou um financiamento seu de um carro. E aí comprometeu sua renda lá. E aí não aprovou os 400 mil, que seria 80% do imóvel. Mas aprovou ali 320. E aí nós vamos ver se continuamos ou não. Mas pelo menos você tem a segurança que o seu crédito está pré-aprovado por 180 dias. A partir dali, aí eu já vou começar a pesquisar alguns terrenos para a gente já olhar nas regiões que você selecionou. E também já vou chamar minha arquiteta para desenvolver esse projeto dentro dessa metragem, entre 90 e 95 metros quadrados. E aí a gente vai seguindo. Então, seria a partir daí que os 180 dias começa a correr para produzir o projeto, fazer o orçamento, um cronograma, que ainda tem algumas etapas ainda para essa aprovação acontecer, né? Exatamente. E hoje, quem faria esse orçamento? Aí é a hora que se precisa de uma construtora, um orçamentista, ou o próprio arquiteto faz esse orçamento, o cronograma. Tem toda uma documentação ali pré-obra que a Caixa, no caso, exige ali para aprovar o projeto, né? Sim. Na verdade, deveria ser um orçamentista, deveria ser um orçamento real. Mas a Caixa ela não quer saber disso. Ela tem uma planilha chamada PCI, e dentro dessa planilha nós temos que seguir os valores por metro quadrado, baseado naquele valor de metro quadrado que eu disse que é o CUB, custo unitário básico, que cada estado tem um valor por metro quadrado. Em Minas Gerais, tem um valor de metro quadrado para padrão baixo, normal e alto. Seria o padrão popular, padrão médio e padrão... Luxo não vou chegar em luxo não. Esse alto deles não é luxo não. No Paraná é outro valor. Em Goiás é outro valor, São Paulo é outro valor. Né? Um país continental como o Brasil, cada um tem um valor de metro quadrado. E a mão de obra é diferente, materiais às vezes custam um pouco mais caro. Então é baseado nisso. É baseado nesses valores de metro quadrado. Agora, a distribuição no orçamento, eu preciso seguir alguns índices, né, que tem a sua limitação inferior e superior. Por exemplo, infraestrutura. A Caixa predetermina lá que teria que ficar entre 3% e 7% do valor da obra. Então, eu tenho que ficar ali dentro daqueles limites. Seria bonitinho eu fazer um orçamento com um engenheiro orçamentista, mas se ficar fora daqueles índices superiores e inferiores, o avaliador vai reprovar. Eu desenvolvi uma ferramenta, é a única que tem no mercado, que é exclusivo dos meus alunos do Método Pastore, que ela já gera essa planilha automaticamente, com poucas informações. Já fala qual que é o tamanho, né? Eu trouxe aqui 90 a 95, né? O nosso sistema ele já traz automaticamente qual que é o tamanho que a Caixa Econômica aprovaria e já gera lá também os números só para copiar e colar na planilha e mandar para o banco e aprovar. Não precisa ser orçamentista. Na verdade, se for orçamentista, às vezes até atrapalha. Talvez durante a etapa de execução da obra, esse orçamento ele vai também ser diferente, provavelmente, do orçamento que eu entreguei para a Caixa, do orçamento de execução. Né? E como que se é feita essa... Geralmente você faz, eu sei que você tem sua consultora, você executa obras também. E como é que você faz para conciliar essa medição da Caixa com do orçamento que você passou para a Caixa com o orçamento que você está executando a obra? Tá. Assinou o contrato com a Caixa, eu vou começar com a minha construtora a executar a obra da Laila. Eu faço um outro orçamento, agora é um orçamento executivo. Agora eu vou orçar de acordo com a realidade, com os números que a minha construtora consegue fazer. Infraestrutura, supraestrutura, paredes, alvenaria. Mas como que eu concilio? Não tem como, Marcelo. Então, qual é a tática, né? Você dá uma engordada no da Caixa nas primeiras etapas para você fazer um caixa um pouquinho maior. Só que aí você tem que ter a inteligência de entender que aquela gordura, eu consegui fazer a primeira etapa, que está na Caixa Econômica com 30 mil, eu consegui fazer com 15. É 15 mil de lucro? Não, é 15 mil que eu peguei com uma gordura que pode ser que lá na fase de pintura
não fecha a conta, que eu tenha 5 mil para fazer a pintura e ela gaste 10. Mas eu tendo essa gordura no início, eu consigo trabalhar com caixa forte. Que deveria ser isso que toda construtora deveria ter, né? Um caixa forte para poder tocar uma construção. A Caixa Econômica, ela não permite... Ela até faz antecipação, tem financiamento que ela libera 20% para você poder começar, mas isso é exceção, não é regra. Mas deveria ser regra, se não fosse no Brasil, porque no Brasil a galera pega o dinheiro, sai emocionado, viajando e gastando com outras coisas. E aí não gasta na obra, né? Então, geraria um prejuízo muito grande para o banco, então o banco não faz isso. Mas dentro desses... E tudo que eu estou dizendo, assim, é um hack, né? É uma dica, né? Mas é tudo autorizado pelo banco. Tanto é que eles têm o limite superior e o limite inferior de cada serviço. Então, os serviços que eu começo fazendo, eu coloco eles mais no limite superior. E lógico que se eu colocasse tudo no limite superior, não ia fechar em 100%. Né? Ia fechar em 130%, 140%. Então, os últimos, eles vão ficando um pouquinho mais desidratados, mas com a visão de construtor responsável, eu sei que aquela gordurinha ali foi só para poder subsidiar as próximas etapas. Perfeito, faz total sentido. Por isso que eu gostei do termo que você usou do caixa forte. Eu acho que isso aí é fundamental para fazer uma boa gestão e ter uma boa previsibilidade ali também do que vai vir. Eu, por exemplo, uma experiência que eu tive numa obra financiada que eu fiz a compra dos materiais e os materiais ficaram estocados na obra, e foi uma obra financiada que eu não consegui fazer a medição daquele material estocado. Se eu tivesse tido essa aula com você lá atrás, com certeza teria me ajudado aí nessa gordurinha lá atrás para eu poder, assim, pagar com esses materiais que eu comprei ali para aproveitar ali a compra em lote, sabe? Essa nossa construtora aqui no Paraná, ela está começando agora, né? Eu tive a construtora em Goiás, 16 anos, mas essa aqui no Paraná comecei agora, com sócios novos, né? E aí a gente começou a pegar muita obra inicial com um cliente com capital. Então eu posso comprar a ferragem da casa inteira para poder aproveitar ali um desconto. Posso comprar todos os tijolos, lajotas, né? Que alguns falam aqui, lajota em Goiás é tijolo. Posso comprar um caminhão fechado quando é com recurso próprio. Agora, quando é com financiamento, aí eu tenho que dosar. Porque é exatamente o que você disse, na sua experiência de ter construído sua casa com construção financiada. O banco só vai pagar aquilo que está executado. Aí eu estou com 200 metros quadrados de parede assentada. Beleza, ele paga. Estou com mais 10 mil tijolos ali, empilhado. Os 10 mil tijolos eles não pagam. Nem me lembra disso, cara. Eu passei por isso daí. Isso daí realmente foi um sufoco para mim lá atrás. Mas graças a Deus deu tudo certo. E tem a questão, o lance das medições também, né? Eu acho que é algo que vale a pena tratar aqui, explicar como é que funciona essas medições também, sabe, pastor? Porque a pessoa, ela paga pela medição. Na minha época, quando eu fiz, eu lembro que as medições elas eram presenciais, outras não. Pelo que me parece, teve alguma mudança. Não sei se ainda continua o engenheiro tendo que ir lá, ou se hoje você informa ali a medição. E, enfim, para a pessoa poder fazer esse recebimento, como que funciona ali para ela receber o cascalho ali para continuar a obra? Né? A Caixa vem evoluindo nessa parte, né? Lógico que os engenheiros avaliadores e associações vão odiar que eu digo o que eu estou dizendo aqui, mas, na verdade, tem sido uma evolução, né? Porque temos profissionais bons em todas as áreas e temos profissionais negligentes em todas as áreas. Só que um profissional negligente, quando está com uma caneta tão poderosa que é de uma liberação de dezenas de milhares de reais de um financiamento, no qual o construtor teve que arcar ali durante quase 30 dias com o custo, e está com um monte de coisa para vencer, e aí o cabo que tem 6 dias, o vistoriador nesse caso, né, tem 6 dias para ir lá, e aí ele não foi. E aí ele não atende telefone. E aí passa 10, 15 dias. E aí talvez tenha até que mudar para outro que ganha mais 6 dias. E aí a conta não fecha. Então a Caixa, quando ela viu que isso estava acontecendo, estava tendo muita reclamação e ela começou a ver que realmente isso acontecia, não com os bons, tem os avaliadores bons. Inclusive eu fui avaliador da Caixa Econômica, conheço muitos avaliadores bons. Na verdade, a maioria deles são bons.
mas sem os ruins. E esses ruins atrapalhavam todo um processo. Você está construindo, você está precisando de dinheiro, cara. Manda a medição hoje, dia 18, porque eu estou com um boleto para vencer daqui 6 dias. Se 6 dias é o prazo dele, então eu fiz conta dos 6 dias. Não tem como eu fazer de 15 dias. E também tem alguns avaliadores, tem alguns historiadores que não são bons de conta. Infelizmente tem. Não é porque tem formação que são bons. Não, tem os ruins também. Aí você vai lá, faz a medição, 30% da sua medição. E aí o cara vem e fala assim, não, tá 22. Baseado em quê? Então fica muito no achismo. Então a Caixa já tem aí uns 3 anos que isso aconteceu, uma evolução muito grande, acho que tem mais, uns 4 anos, que ao invés de mandar o avaliador todas as etapas, ela faz assim, toda etapa precisa mandar um documento, um relatório fotográfico chamado PLS. Nessa PLS, quem manda é o responsável técnico da obra, que ele tem responsabilidade civil, administrativa e criminal sobre as informações que ele está prestando. Se ele cometer algum crime ali, pode ser preso pela Polícia Federal, a Caixa Econômica Federal. Então, ele tem responsabilidade. Assina ele e assina o dono da obra, o proponente do financiamento. E aí, todas as etapas têm que mandar isso. E aí, esse documento geralmente vai para uma centralizadora da Caixa, que tem alguns engenheiros lá, mas remotamente. Eles olham as fotos, está tudo georreferenciado, é naquele local mesmo e está compatível com a medição que ele está dizendo que está. Vamos liberar o dinheiro. Só que quando chega na etapa de 30% e 85%, aí ela manda o vistoriador dela de forma presencial, que aí tem esse prazo de 6 dias que eu disse. E eu enxergo também, Pastore, 2 públicos consumidores da construção financiada. Na verdade, no final das contas, vai ser sempre o consumidor final ali, vai ser quem está, geralmente, né? A menos que seja uma obra de Minha Casa Minha Vida, para fazer uma incorporação, talvez, você pode contribuir nisso também. Mas, geralmente, quem busca mais por esse conhecimento de fazer uma obra financiada, ele é o consumidor final, a pessoa que quer fazer uma obra própria, ou é o construtor que está prestando serviço para uma pessoa que vai fazer sua casa própria. É fundamental que esse construtor conheça também dos processos para saber orientar o consumidor final ali da obra. Né? 60% dos meus alunos são engenheiros ou arquitetos. Então, são os profissionais técnicos. Isso é um grande diferencial na carreira deles. Eles param de ficar competindo um projeto por metro quadrado. Quanto que é seu metro quadrado? 20, 30, 40, 50, 60. E aí eles começam a oferecer algo que tem valor para o cliente. Porque, sinceramente, são poucas pessoas que valorizam um projeto. Eu não vejo empolgação em nenhum cliente meu. Nossa, você vai me dar um projeto estrutural, que legal, cara. Quantos reais? 20 reais por metro quadrado? Nossa, estou fascinado. Como que você calcula bem? Nossa, foi muito bem dimensionado. Você seguiu perfeitamente os critérios da NBR 6118. Nenhum cliente dá valor nisso. E são dados do CREA, né? 90% não fazem. Então, isso não dá valor. Agora, você entregar uma solução que vai resolver uma dor do cliente, que é o recurso para ele poder construir a casa dele, aí isso é valorizado. Então, a maioria dos meus alunos são técnicos, engenheiros ou arquitetos. E eu tenho aí uns 35% que são empreendedores que não são engenheiros, não são arquitetos, mas que gostam de construção. São visionários, entendem que tem que acordar cedo para poder ganhar dinheiro, né? Não acho que cai as coisas do céu, né? Que o céu é de brigadeiro. Mas que enxergaram uma oportunidade e sabem que, cara, eu não preciso ser engenheiro. Precisa ter um engenheiro no processo, mas eu posso contratar e mesmo eu pagando ele, eu posso ganhar muito dinheiro ainda. Aí uns 4,9% são corretores de imóveis, que também veem oportunidade nisso, porque tem a carteira de clientes ali, não tem o produto pronto, então oferecem terreno em construção. Alguns constroem, outros terceirizam a construção. E 0,1% é o cliente final. Tem muita gente ganhando dinheiro, né, com isso daí, né, pastor? Independente se é um engenheiro, se é um arquiteto, se às vezes é um advogado. Então, assim, acho que o importante é entender
o processo, né? Está disposto a acordar cedo para poder fazer acontecer, está na obra fiscalizando, né? Vai comprando material. E então, assim, o que eu entendi aqui, que mesmo um consumidor final, ele vai sempre passar por alguém que tenha esse tipo de conhecimento. Ele vai comprar uma casa financiada, não é que ele vai construir uma casa financiada. Isso é dessa forma que funciona? Ele vai estar sempre buscando alguém para construir para ele? Ou eu poderia, por exemplo, eu mesmo vou buscar o financiamento e eu mesmo vou fazer toda a gestão da minha obra? O que você recomenda para as pessoas que querem construir sua casa própria? Eu trabalho com isso há 16 anos. Eu passo muita raiva com pedreiro, passo muita raiva com eletricista, passo muita raiva com engenheiro. De vez em quando as contas não batem, fura alguma coisa ou outra. Eu fico imaginando o cliente final mexendo com isso. Vai dar divórcio, vai ter que tomar Rivotril. Não é para amadores, não é. Construção, assim, eu tô sendo sincero, porque isso depõe até contra mim, né? Eu deixo até de vender. Se um cliente chega, cara, eu tô querendo, mas cuida para mim só do processo, eu vou tocar a obra e falo, cara, melhor você comprar uma casa pronta, pela sua sanidade. Agora, se você estiver disposto a contratar alguém para cuidar disso, aí sim, aí você faz uma construção financiada. Contrata uma construtora, contrata um engenheiro que vai cuidar de tudo. O cliente, ele tem que falo para os meus clientes, tem que ter um nome limpo, ter o dinheiro da entrada e assinar a documentação e escolher os acabamentos. Só isso. Nem na obra você não precisa ficar indo. Na verdade, na minha construtora, cliente não vai em obra. Vai lá só uma vez por mês, no máximo 2, guiadas pela minha equipe com agendamento prévio. Porque isso faz, até as próprias visitas fazem o cliente surtar. Então, eu blindo ele de tudo. Se não for para ser assim, é melhor ele comprar uma casa pronta e pagar ali seus 30%, 40% mais caro. Perfeito. Eu já tive em vários cursos seus aí, né, imersões que você faz presencial. Eu acho que sua metodologia é muito diferenciada. E agora a gente entrou, na verdade, numa camada de gestão, que eu acho que é fundamental. A pessoa que está querendo fazer sua casa própria, ela tem suas atividades primárias ali e que mantém a vida dela, né? A receita dela vai vir geralmente de um emprego, um empreendimento, enfim. É preferível ela terceirizar a gestão dessa obra para um profissional. Então, desde o início do financiamento, orçamento, cronograma, gestão da obra, até a finalização da obra, sim, é um processo muito complexo, né? Eu já passei por isso e eu sei como que é e você ensina isso. Você tem alguma dica para o pessoal fazer essa gestão ali de ponta a ponta? Qual a melhor forma das construtoras, empreendedores que querem fazer obras financiadas, eles conduzirem esse processo de ponta a ponta de forma organizada? Precisa ter caixa forte. Eu vejo algumas pessoas na internet falando sobre construções financiadas e para seduzir e atrair seguidores, ficam falando sobre, eu vou te ensinar a zerar a entrada do cliente. Quando a pessoa tem terreno próprio, até dá para zerar para o banco, mas não dá para zerar para a construtora. Eu vejo muitos construtores me perguntando no Instagram, e o dinheiro cai na conta de quem? É no dono é no proponente do financiamento? Ou é no da construtora? Porque se for no do proponente, não dá certo. Porque se eu fizer e ele não me pagar, eu falo, você está fazendo errado. Você tem que trabalhar com caixa forte e caixa antecipado. O cliente não tem que ter a entrada, o banco já não exige que tenha a entrada. Então, nesse exemplo de 500 mil, né, o cliente tem que ter 100 mil no mínimo. Um pouquinho vai para o terreno ali, se o terreno for 100 mil, vai 20 mil para o terreno, um pouquinho para a documentação, mas sobra ali uns 60, 70 mil. A minha construtora trabalha com caixa forte. Eu já pego esses 70 mil assim que assino o contrato no banco. E é com esses 70 mil que eu vou fazer a primeira etapa e um pouquinho da segunda até a Caixa vir e depositar o dinheiro para mim daquela primeira, que é o retroalimento meu caixa
e aí eu faço a segunda, já peço uma edição e assim eu vou indo, sempre. Acho importante ter falado isso, porque às vezes as pessoas esquecem que precisa da verba para iniciar a obra, né? Porque a verba do financiamento só vai vir depois da medição. Então a gente tem toda a primeira etapa ali da obra que você vai precisar tirar o dinheiro de algum lugar para começar, né? Por isso, a entrada. E eu já vi alunos, eu tenho um programa de mentoria também, que eu tenho alguns alunos que são mais próximos a gente, que a entrada pode ser FGTS. Nesse exemplo, os 100 mil pode ser FGTS? Pode ser. Pode ser terreno também. Mas eu não consigo começar uma obra com FGTS. O FGTS ele é pago dentro da obra em etapas. Depois que você faz. Então, meu cliente tem lá 100 mil de FGTS. Pego, ok. Só que eu vou fazer o cálculo aqui. Preciso de 60 mil para começar. Que esses 60 mil sobre para você lá no final. Mas eu trabalho com consultora forte. Então eu tenho que ter, eu sei que não é a mesma coisa de trabalhar com recurso, né, disponível ali 100%, que eu posso comprar as coisas tudo de uma vez e estocar e garantir uns descontos porque comprei em volume. Eu tenho que ir dosando, né? Em vez de comprar a ferragem toda, eu compro a ferragem só daquela etapa e um pouquinho mais. Tijolo, eu compro só daquela etapa e um pouquinho mais. Concreto, e assim vai. Mas eu sempre preciso ter aquele dinheiro para eu poder trabalhar com o dinheiro sempre do meu cliente na frente. Então, na verdade, quem tem que confiar em quem? Não é eu confiar no meu cliente, é o cliente confiar em mim. Por isso que a consultora tem que ter uma boa reputação. Ela tem que ser uma empresa séria. Porque senão não vai conquistar cliente, porque muitos construtores acham que a briga é por metro quadrado, e o cliente, lógico, que também não vai pagar muito mais caro do que os concorrentes, mas o cliente final, ele sempre olha primeiro assim, posso confiar nessa empresa? Esse negócio, Marcel, Laila, é um negócio de credibilidade. Quem tem credibilidade pode cobrar 20%, 30% mais caro que os concorrentes. Já teve algum caso de algum financiamento que tenha sido negado num primeiro momento, algum crédito que tenha sido negado num primeiro momento, mas depois recorreu e foi aprovado num segundo momento? Então, se eu receber uma negativa de cara, eu tenho possibilidade de recorrer e tentar novamente ou não? Eu tenho 5 mil alunos, então tudo que aconteceu no Brasil deve ter passado por mim, né? Tudo e mais um pouco, né? Quando acontece só alegrias, assinei, deu tudo certo. Eles nem comentam na comunidade, a gente tem uma comunidade, né? Eu guio eles mesmo, sou um mentor de verdade. Não é um curso gravado que nunca mais o meu aluno não me vê. Então, eu estou com eles diariamente. E aí, hoje mesmo eu respondi, o meu cliente tá com tudo certinho, mas parece que o que não passou lá foi o rating. Tem como eu aumentar o rating? Aí eu orientei. Se não tem conta, corrente, abre. Se não tem cartão de crédito, vai lá, faz, usa, paga em dia. Começa a movimentar, mostrar para o banco que você existe e é um bom pagador. Vai lá, faz um seguro de vida, mesmo que divide em 12 vezes. Isso aumenta seu rating. Vai lá, faz uma letra de câmbio, nem que seja de R$1.000 e resgata daqui 9 dias, isso aumenta seu rating. Então, cartão de crédito, talvez o cartão de crédito está muito parcelado. Quando eu vou numa loja, eu falo, quer que divide? A pessoa pergunta se quer que divide, eu falo, em até 3 vezes. Em até 3 vezes é tolerável. Mais do que 3 vezes pode comprometer também a margem. Então vai lá, antecipa um pouquinho os cartões de crédito. E aí pode sim fazer outras tentativas ao longo do tempo. Já tive clientes meus e clientes de alunos meus que tiveram crédito reprovado no primeiro momento. E aí os meus alunos, ou eu, especialistas nesse negócio de construções financiadas, fizemos a melhor orientação e orientando nós ganhamos a confiança do nosso cliente e aí preço de metro quadrado fica coisa irrelevante. Porque eu ajudei ele a resolver um problema. O meu concorrente que só preocupa com tijolo, ele não deu conta. Legal, parabéns. Parabéns, pastor. E você acha que quais são os erros mais comuns assim, que as pessoas, na hora de solicitar um financiamento, elas cometem e acabam não sendo aprovado o financiamento? O que é mais comum? Geralmente, tamanho de casa. Geralmente, tamanho de casa não é compatível com o financiamento que eles estão pleiteando. Geralmente, muito maior. Esse daí é o que mais acontece.
Entendi. Não a documentação em si, mas o erro ali de dimensionamento comparado ali com o poder ali de compra ali da pessoa. Tamanho, 500 mil, o terreno é 200, sobrou 300 mil, o metro quadrado do cubo é 3 mil, então daria uma casa de 100 metros. Aí a pessoa chega com um projeto de 180. O banco não vai liberar, porque o banco usa essa métrica do CUB, que é para ele não pagar tanto e sobrar dinheiro, e numa taxa de juros irrisória como essa, que é irrisória, né? E nenhum outro financiamento tem uma taxa de juros dessa. Então a pessoa não pode usar, assim, a tendência não é para sobrar dinheiro, para ela comprar outras coisas e desviar para outras finalidades. Mas também o banco usa essa métrica também para não ser um valor que não é suficiente. Mas não é muito melhor para o banco, ao invés de ter uma casa de 100 metros, uma casa de 180? Se o cara conseguir terminar, sim. Só que se o cara não conseguir terminar, e geralmente não consegue. Então, por isso ela utiliza essa referência de valor de metro quadrado. Além de ter as políticas também de cada programa, né? Minha Casa Minha Vida tem que ser 500 mil e pronto, acabou, não pode ser mais do que isso. Eu quero fazer uma casa de 1.200.000. Posso pegar 500 mil no banco do Minha Casa Minha Vida e eu utilizar 700 do meu bolso? Não pode. Aquele crédito não foi feito para aquela pessoa, foi feito para outras pessoas. E a Caixa deixa isso tudo muito bem amarrado, né? Porque para ela terminar o financiamento da obra ali, parar de pagar os juros de obras, até onde eu me lembro, ela precisa de tirar o habite, se eu não me engano, né? Para finalizar o financiamento, para começar a pagar, parar de pagar os juros de obra para começar a pagar o financiamento. Mas ela também só vai conseguir tirar o habite se a casa estiver finalizada também. Exato. Ela já amarra no fato dela fazer os pagamentos postecipados. A não ser que o cara seja muito corajoso e tire foto de uma outra casa e cometa um crime e vai ser preso, né? Que esse é crime federal. Mas acontece. Eu sei de casos. Então, tirando isso, que aí é malandragem, o cara tem que comprovar que está fazendo a casa. Então, primeiro o cara faz com aquela entrada dele e aí a Caixa vem e reembolsa. Então, para ela é mais seguro. No final, o brasileiro ele não tem muito... ele não gosta muito de documentos, de deixar as coisas organizadinhas, né? E isso, a maioria, né? Inclusive até nós, de vez em quando também. Mas costume de recolher INSS de obra e fazer a averbação, não temos. Às vezes a gente faz uma casa com recurso próprio, vou morar. Vou recolher INSS de obra. Agora que a Receita está pegando isso aí, está mandando cartinha para todo mundo e está sendo obrigatório. Mas ainda não é um costume da pessoa. Ela preocupa com, nossa, terminei de pintar a casa, vou passar para dentro. Vou comprar uns móveis aqui. Tem que pagar o INSS de obra, você tem que averbar a construção. O quê? Vou mexer com isso não. Agora, quando é financiado, aí tudo tem que estar certinho. Então, o banco provavelmente já passou vários perrengues com as pessoas não sabendo, fazendo Joãozinho sem braço, ou realmente não sabendo que precisava averbar. Aí ele começou a fazer assim, então vou reter 5%. Os últimos 5% eu só pago depois que a casa estiver pronta, com INSS de obra pago e a averbação feita no cartório. Pastor, e como é que está o mercado, né? Porque você falou que tem mais de 16 anos de experiência, já passou por taxa de juros alta, baixa, já movimentou bastante aí. Nesse momento que a gente está num cenário de taxa de juros alta, a procura ainda é grande pelo financiamento? Olha, tem estudos aí que falam que faltam 13 milhões de moradias no Brasil. Eu atendo todos os dias casais querendo casar, né, querendo ter uma casa para poder fazer isso. Pessoas querendo trocar a casa que tem para fazer uma segunda moradia, mudar de bairro, porque aquele bairro já não comporta eles mais. Então, sempre vai ter demanda. Agora, a taxa de juros está alta, já teve mais baixa. Né? A Selic teve 2%, taxa de juros já bateu 7% no SBPE. Então, o SBPE, eu me calo. No SBPE, realmente, a demanda diminuiu bastante. Porque o SBPE é aquela linha de crédito para pessoas que ganham mais que 12 mil, para imóveis até R$1,5 milhão. Nessa eu me calo. Realmente, aí teve uma baixa mesmo. Só que tem uma linha de crédito que não
a questão da taxa de juros da Selic não interfere em nada negativamente. Positivamente interfere, eu vou explicar. Que é o Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida, a Selic podia estar 50%, não sei nem se tem como ficar. Podia estar 50%. A taxa de juros no faixa 2 seria 4,5%, no faixa 3, 7,66%, no faixa 4, 10%. Agora, a vantagem da Selic estar alta é que aí, como não tem muitas pessoas pegando crédito no SBPE, não tem tantas pessoas consumindo, então faz com que os materiais e a mão de obra fiquem estabilizados. Diferente da época que a Selic estava 2%, e aí o mercado estava alvoroçado. Aí você não tinha muita previsibilidade. Você pegava uma obra agora de 300 mil, para entregar com um ano, pode ser que daqui um ano ela já estava custando 350. Ferragem aumentou, cimento aumentou, tijolo aumentou, todo mundo comprando. Mão de obra você não acha, porque está todo mundo trabalhando. Agora, por conta da Selic estar alta, o mercado está bem tranquilinho e está trazendo previsibilidade para nós construtores. E aí é onde que a maioria de nós construtores focamos no Minha Casa Minha Vida, porque ali tem crédito. O que você acha de outras formas de conseguir crédito? Bancos privados, fintechs, consórcios, são alternativas ou não? Eu não trabalho para a Caixa, então se tivesse outros bancos com condições tão boas igual a Caixa, eu ficaria feliz. Né? Para mim seria muito melhor. De novo, não sou patrocinado pela Caixa, não ganho royalties da Caixa. Caixa não me ajuda em nada. Se puder, me atrapalha. Né? Então, se tivesse outros bancos, eu gostaria. Mas terreno e construção junto é só a Caixa até hoje. O banco privado faz construção em terreno próprio e a maioria não financia todo o valor da construção, ainda financia só uma parte da construção. Isso limita bastante. Fintechs acabam pegando dinheiro de bancos grandes ou de fundos imobiliários aí os juros são muito altos. Né? Tem banco aí, não vou falar o nome, mas 12% mais IPCA. Aí passa para 18%. Eu prefiro o banco Caixa de 11,19% do que pagar 18%. Então, sempre as pessoas têm que ficar de olho nas pegadinhas. Consórcio bacana. Né? Só tem que entender que a boca do jacaré vai aumentando ao longo do tempo. Né? Ou seja, né? Eu começo com uma prestação, mas aí eu vou aumentando aquela prestação. Todo ano vai aumentando aquela prestação. E se eu tiver o intuito de vender, quando eu financio, eu vou e só pago o saldo devedor. Só ali o saldo devedor para quitar. Agora, no consórcio, não. Eu tenho que pagar o saldo devedor e ainda tenho que pagar a taxa de administração inteira. A minha taxa de administração foi 20%. Tem que pagar 20%. Talvez eu não tive o lucro de 20% na venda, mas eu tenho que pagar lá no consórcio o valor deles todos. Então, eu sou daquele que prefiro o financiamento e consigo convencer os meus clientes a isso. Pastor, uma dúvida que me gerou aqui, que eu já até vi outras pessoas perguntando sobre isso também, se o financiamento ele deve ser somente para construção convencional, ou se eu quiser fazer uma obra de estrutura metálica, usando ICF, eu posso usar algum outro tipo de metodologia para poder fazer a construção financiada? Pode. Estrutura metálica eu posso colocar desde que a vedação seja em alvenaria, né? Eu posso colocar light steel frame, wood frame, de isopor não tem norma, então precisa ter um documento que o banco valida, que chama DATEC. De isopor, só essa empresa que você disse tem esse DATEC hoje. Né? Tem empresas aí com materiais excelentes de isopor, mas que não conseguiram ou não investiram nesse DATEC, então a Caixa não aceita. Mas tendo norma, tendo NBR ou tendo DATEC, a Caixa aceita todos os tipos. Para a gente finalizar, queria fazer um ping-pong rápido, são 3 perguntinhas aí para a gente deixar de ensinamento para o pessoal. Primeira delas, um erro que você não quer repetir? Quebrar, né? A minha empresa, a minha consultora, em 2010, com 1 ano de vida, ela quebrou. Cresci muito rápido, sem estrutura. Então, todos os negócios que eu criei a partir disso, eu entendi que primeiro eu estruturo para não correr esse risco mais, porque isso é dolorido. Uma decisão ou uma ferramenta que mudou a sua rotina? Pode ser uma tecnologia, um livro, um método?
Eu tinha uma ignorância de falar assim, olha, eu sou bom construtor, sou bom engenheiro, consigo financiar para você, mas eu sempre falava assim, eu sou péssimo gestor de obra. Meu controle financeiro era horrível. E aí eu quase que gabava disso. E aí eu descobri que eu não ganhava mais dinheiro por não ter esse controle financeiro, não ter essa gestão de obras. E aí, acho que 2022, 2023, eu conheci o Marcel, conheci a ferramenta do Mais Controle. Eu não estou fazendo propaganda aqui, sendo patrocinado por eles, não, porque a ferramenta, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um usuário dela e que ela transformou a minha construtora. Hoje, todas as quintas, eu tenho reunião com os meus sócios. Fica ali 2, 3 horas em reunião. Mais da metade do tempo é com Mais Controle aberto. Então, ela mostra todos os gargalos da minha construtora, aonde que a gente pode melhorar, aonde que a gente está errando, aonde que a gente está acertando. E eu consigo ter previsibilidade. Uma coisa que eu nunca tive, eu só tinha que torcer para no final dar lucro. Agora não, agora eu consigo verificar cada obra, se está dando lucro, se não está dando, cada etapa, se eu posso fazer alguma modificação para poder melhorar a performance dela. Além daquilo que eu gosto de dizer bastante, eu consegui com a ferramenta de vocês, com Mais Controle, tirar o meu cliente da obra. Isso era um problema que eu tinha, né? Isso era desgaste para a minha construtora e era desgaste para o cliente também. E com o relatório diário de obras, eu consigo entregar um link para ele, ele clica naquele link e ele consegue acompanhar a obra dele. Então, eu trago mais transparência para o meu cliente, ganho mais credibilidade, meu cliente vê que eu estou antenado à tecnologia. Nenhum outro construtor concorrente meu que ele vai orçar tem essa tecnologia. Então, eu sou muito feliz de ter o sistema de vocês e recomendo para os meus 5.000 alunos, sempre falo bastante dessa ferramenta e muitos deles são assinantes dessa ferramenta porque ela é fantástica. Excelente, pastor. Foi em 2022, tá? Eu lembro bem dessa reunião que a gente teve ali, você com a cara ali em choque, falando como que eu não conheci vocês antes. E olha que de lá para cá, muita coisa mudou, hein? Pastor, se você pudesse deixar uma dica para o pessoal, qual dica seria fundamental aí? São várias, né? Vou escolher uma aqui. Você quer se destacar em meio à concorrência? Entrega mais do que você promete. No mercado a gente tem a tendência de querer prometer algumas coisas que a gente não vai conseguir entregar por conta de um contrato. Então, cria menos expectativas e surpreenda mais na hora de entregar. Assim você vai ter feedbacks, você vai ter indicação e você vai ter uma empresa próspera. Foi muito bom o bate-papo. Muito obrigada aí, pastor. Muito obrigada, Marcel. Marcel está em uma maratona também de bate-papos comigo. Gostou desse, Marcel? Gostei demais. Muito bom aí mais esse podcast. Agradecer, parabenizar a Laila também, que está conduzindo esse projeto. Agradecer muito o Pastore por essa troca aí. Acho que esse bate-papo mostra aí que entender de financiamento é um papel, não é só um papel do banco ou do cliente, mas também do profissional da construção, né? E quanto mais preparados a gente estiver, mais projetos saem do papel e mais famílias realizam um grande sonho de ter sua casa própria. Então foi um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo. Certeza que tiveram muitos insights e ter você aqui com a gente também é uma honra aí. Pastore, obrigado demais. Obrigado, Laila. Obrigado, Marcel. Obrigado a todos que estão assistindo esse podcast no Mais Controle. Hoje a gente entregou ouro aqui, né? A gente falou muito sobre o passo a passo para adquirir o financiamento. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que acompanha o Mais Controle Cash. E você que nos ouviu até aqui, se gostou do episódio, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas da construção. Isso nos ajuda a levar conhecimento a ainda mais profissionais. Fica ligado nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidados especiais e temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cash. Até a próxima!